Olá, pessoal, vamos arregaçando as mangas, porque a gente tem mais trabalho pela frente. Nós estamos conhecendo a Constituição do Estado de Minas Gerais. É lógico que com um foco aqui de TJMG, mas essa aula serve para qualquer concurso que você vai fazer para o Estado. E estamos pegando a Constituição do Estado, comparando com a Constituição Federal, onde a temática é diferente, onde a redação está diferente, marcando e grifando aí na sua Constituição Estadual. A parte que for igual, não há necessidade de você estudar de novo, a não ser para reforçar seu conhecimento, tudo bem? Bom, vamos voltar naquele slide. Havíamos parado naquele que trata do teto único da administração pública estadual. Agora, na sequência, vamos ver se há novidade aqui nesses parágrafos 2º, 3º e 4º. Os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e do Poder Judiciário não podem ser superiores aos percebidos no Poder Executivo. Ah, professora, esse eu até já sei de cor, é o artigo 37, inciso 12, né, da Constituição Federal, exatamente. Parágrafo 3º, é vedado vincular ou equiparar espécies remuneratórias para efeito de remuneração de pessoal do serviço público. Professor, esse eu sei também. Esse é o artigo 37, inciso 13. Pois é. Parágrafo 4º. Os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados nem acumulados para fim de acréscimo ulterior. Ah, eu também sei, professor, esse é o 37, inciso 14. Então, na sequência, 37, inciso 12, 13 e 14, aparecem aqui igualzinho na Constituição do Estado. Isto. Seguiu. Parágrafo 5º. Os subsídios e os vencimentos dos ocupantes de cargo, função e emprego público são irredutíveis, salvo o disposto, e aí vem a referência dos parágrafos 1º, 4º e 7º desse próprio artigo da Constituição e ainda os da Constituição da República. Você também já sabia disto. É o artigo 37, inciso 15, que trata da irredutibilidade de remuneração no serviço público. 6º, a lei estabelecerá a relação entre a maior e a menor remuneração dos servidores públicos, obedecido em qualquer caso o disposto no parágrafo 1º deste artigo. Esse parágrafo 6º é lá o artigo 39, parágrafo, deixa eu ver se eu não estou mentindo aqui, parágrafo 5º da Constituição, também então já repetido da Constituição Federal. Sequência, parágrafo 7º. O membro de poder, o detentor de mandato eletivo, os secretários de Estado serão remunerados exclusivamente por parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação. Ora, este é o artigo 39, parágrafo 4º, que trata de subsídio. A sequência dele, a remuneração dos servidores públicos organizados em carreira, pode ser fixada na forma de subsídio, corresponde ao artigo 39, parágrafo 8º da Constituição Federal. Portanto, nenhuma novidade, nada para você se preocupar. Vamos ver se nesta sequência a gente acha alguma novidade? Parágrafo 9º. Não serão computados para efeito de limite remuneratório, lá do teto constitucional, as parcelas de caráter indenizatório prevista em lei. Também você já sabia, estava lá na Constituição, no artigo 39, nem no 39, na verdade, isso estaria no artigo 37 mesmo, no parágrafo 11, parágrafo 10, eu aqui tentando de cor na minha cabeça pensar o parágrafo, o não cômputo, né, das indenizações para fins de teto. Vem aqui comigo. Professora, não é o 10, o parágrafo 10 está errado. Pensa lá qual que é direitinho. O 37, inciso 11 da Constituição fala do teto. Depois a gente tem o parágrafo 12, que fala do teto único. O parágrafo 11, que fala que as indenizações não são computadas para fins de teto, e o parágrafo 9º, para dizer que nas empresas estatais o teto só é aplicável quando a empresa for uma empresa estatal dependente. Então,
esse texto que a gente está trabalhando aqui da Constituição do Estado corresponde lá na Constituição Federal ao 37, inciso 11, parágrafos 9º, 11 e 12. Tudo bem? Ótimo. Volta comigo lá no slide. O 10. O disposto no parágrafo 1º aplica-se às empresas públicas e sociedade de economia mista que receberem recursos do Estado para pagar sua despesa de pessoal e custeio em geral. Agora sim, este aí seria o artigo, né, lá da Constituição 37, parágrafo 9º. Há a referência imediata lá, então, do tema de teto, aqui também para a Constituição do Estado. Parágrafo 11, na Constituição do Estado, os poderes executivo, legislativo e judiciário devem publicar anualmente os valores de subsídio e remuneração dos cargos, funções ou empregos públicos. Esse texto está no 39. Então, o que está organizado na Constituição do Estado é o texto do 37 misturado com o 39 da Constituição Federal. Nenhuma novidade aqui. Se você fizer a correlação lá, o texto é o mesmo assunto. A mesma coisa aqui nesse artigo 25. É vedada a acumulação remunerada de cargos públicos. Você se lembra dessa hipótese de acumulação de cargos? Vem aqui comigo, vamos falar isso de cor? Vamos, você já sabe de cor esse. Não sabe? Olha lá. Eu não posso, em regra, acumular cargo público. Por quê? Porque a Constituição ficou imaginando que se cada pessoa exercesse um cargo só, exerceria melhor as atribuições do que se ela exercesse vários cargos ao mesmo tempo. Só que a Constituição estabeleceu exceção. Qual a exceção? A exceção é, primeiro, observada a compatibilidade de horários e desde que a soma dos cargos envolvidos não ultrapasse o teto constitucional, é possível acumular 2 cargos de professor ou um de professor mais um cargo técnico ou científico ou 2 de profissional da saúde, não é mesmo? E mais, disse que esta proibição de acumular se estende a empregos, funções, abrange autarquia, fundação, empresa pública, sociedade de economia mista e até as subsidiárias controladas direta ou indiretamente pelo poder público. Então, você já sabia tudo que está aí no artigo 25. Você já conhecia esse tema lá na Constituição Federal. Volta no slide, vamos ver se é isso mesmo. Então, o 25 corresponde lá ao 37, inciso 16 da Constituição, e o seu parágrafo único ao 37, inciso 17 da Constituição Federal. Seguiu, 26. Ao servidor público da administração direta, autárquica e fundacional, no exercício de mandato eletivo, aplicam-se as seguintes disposições. E aí vai falar de mandato federal, estadual, municipal, distrital, vai falar de mandato de prefeito, de vereador. Deixa eu ver se você se lembra disto. Vem aqui. Você se lembra sim. É o artigo 38 da Constituição Federal. Tudo que você já sabe. Que quando um servidor público candidata-se e é eleito para mandato federal, estadual ou distrital, ele fica afastado daquele cargo, emprego ou função e vai exercer a atividade política, recebendo o subsídio de agente político. Quando ele é eleito prefeito, ele vai exercer a atividade política, ficando afastado do seu cargo, emprego ou função, mas neste caso, podendo escolher entre a remuneração que ele já tem ou o subsídio de agente político. Claro que ele só vai fazer isso se compensar. Às vezes, ele tinha uma remuneração melhor do que o subsídio de agente político e ele pode ficar com o que for maior, é claro, né? Agora, na mesma sequência, então, aí do artigo 38, vem falando da possibilidade de exercício do cargo de vereador. O cargo de vereador é o único que é compatível também com o exercício do cargo na administração, desde que haja compatibilidade de horários. Havendo a compatibilidade de horários, o servidor vai exercer o cargo e mais a vereança e receberá pelos 2 vínculos na administração pública. Agora, se não houver a compatibilidade, então ele poderá aplicar a mesma regra de prefeito, que é o direito de afastar-se do exercício do cargo, emprego ou função, e de receber
ali o que ele preferir, a remuneração ou o subsídio. Por isso é que diz, pode optar pela remuneração. Em quaisquer casos que se exija o afastamento, o tempo de afastamento vai contar como se de efetivo exercício fosse, exceto para a promoção por merecimento. Por quê? Na promoção por merecimento, eu preciso acompanhar o desempenho do servidor. E se ele está afastado, como é que eu faço isso? Então, é vedado o cômputo desse afastamento para fins de promoção por merecimento. Bom, e com relação, então, ao último tópico desse artigo 25, é o 25 mesmo que a gente está nele, né? O 26 da Constituição Estadual. O último tópico vai dizer o seguinte, que para fins previdenciários é como se no exercício do cargo aquele servidor estivesse. Então, se ele vai pagar contribuição previdenciária, vai pagar contribuição previdenciária lá para o regime próprio de previdência. Por quê? Porque ele não pode se desvincular daquele sistema. Tudo bem? Bom, nesse vídeo de hoje, já tá bom, você já relembrou aí alguns tópicos. Antes de assistir o próximo, eu quero que você vá sempre voltando na Constituição Federal e relendo esses pontos que a Constituição Estadual traz de diferente. Isso vai fazer com que você esteja reforçando o conhecimento e, ao mesmo tempo, se preparando para a próxima aula. Se esta aula foi útil para você, clica aqui, dá um joinha, porque isso vai fomentar a interação do canal e faz com que a gente possa postar mais vídeos como esse. Eu te espero no próximo vídeo, TJMG 2016.